O poder militar da Rússia não é nada mais do que um mito. Por séculos, o Ocidente temeu o chamado urso russo. Porém, hoje esse medo se dissipou. As desastrosas campanhas da Rússia na Ucrânia, o equipamento obsoleto e a péssima liderança expuseram suas forças armadas como fracas, caóticas e sem correspondência para uma verdadeira superpotência. E quando se trata de força militar, ninguém se aproxima dos Estados Unidos. Então, como a América consegue ficar tão à frente? Começa com a logística. À primeira vista, pode-se pensar que a Rússia leva vantagem em uma guerra no leste europeu. Afinal, é no quintal deles. Mas a logística vence guerras. E os Estados Unidos da América passaram décadas dominando a arte de mover tropas e suprimentos através de oceanos e continentes. Isso não é apenas uma teoria. Está incorporado ao modo como o exército dos Estados Unidos da América opera. Considere que para cada soldado de combate, o exército dos Estados Unidos da América tem 10 de apoio. Essa é a estrutura logística com a qual a Rússia só pode sonhar. Enquanto isso, a Rússia se envergonhou no fronte de logística. Lembra do comboio de 40 milhas que parou perto de Kiev no começo de 2022? Caminhões quebraram, pneus se desintegraram e oficiais corruptos venderam suprimentos vitais. Foi um pesadelo logístico e uma prévia perfeita das fraquezas da Rússia. Ainda hoje, a logística russa continua instável. O país depende muito das ferrovias para apoiar suas forças na Ucrânia. Isso pode funcionar por hora, mas essas ferrovias são alvos primários e, como visto na Ucrânia, podem ser eliminadas com ataques precisos. Imagine o que os Estados Unidos da América poderiam fazer com seus avançados sistemas de mísseis e redes de inteligência. Mas a logística não é a única área em que a Rússia fica aquém. Treinamento e doutrina são outras fraquezas evidentes. Enquanto os Estados Unidos da América adotaram um exército profissional nos anos 70, a Rússia ainda recorre ao recrutamento. 18 e 30 anos deve servir por um ano, mas só 2% dos recrutas seguem carreira profissional. Isso indica que a Rússia não possui um corpo de oficiais não comissionados profissional, essencial para uma força de combate eficaz. Em vez disso, oficiais júniores são forçados a lidar com tarefas que seus equivalentes americanos delegam aos NCOs. Isso aumenta o risco, leva a mais baixas e faz com que as unidades russas percam eficácia mais rapidamente. E então temos a doutrina. A doutrina de batalha aéreo-terrestre do Exército dos Estados Unidos da América aprimorada na Operação Tempestade no deserto visa dominar o inimigo em terra, ar, mar e além. É uma aula magistral em guerra moderna. Aqui está como funciona. Imagine um caça stealth F-35 se esgueirando atrás das linhas inimigas e avistando um alvo de alto valor, um depósito de suprimentos, um centro ferroviário ou um centro de comando. Em vez de se envolver diretamente, ele transmite as coordenadas do alvo para um sistema High Mobility Artillery Rocket System, ou um navio da marinha ao largo. Momentos depois, o alvo é destruído, e o F-35 segue para encontrar o próximo. Agora compare isso com a Rússia. Sua estrutura de comando pesada e comunicações ruins a tornam lenta para se adaptar e fácil de interromper. Quando os ataques do High Mobility Artillery Rocket System cortaram os links para os centros de comando russos na Ucrânia, unidades inteiras congelaram, paralisadas pela indecisão. As tentativas da Rússia de resolver esses problemas têm sido, no máximo, reativas. Eles moveram postos de comando para mais longe, enterraram-nos no subsolo e reforçaram-nos com concreto. Mas essas medidas paliativas não resolvem os problemas centrais. Apenas adiam o inevitável. A Rússia tentou aprender algumas dessas lições, mas não é uma boa aluna. O que lhe falta é a eficácia na comunicação que os Estados Unidos possuem. O exército americano investiu bastante na construção de comunicações precisas e seguras, além de links de dados entre suas diversas plataformas. Esses sistemas são tão bons que as armas em voo de longo alcance podem se comunicar entre si. Considere o novo míssil antinavio de longo alcance AGM-158CC. Esses projéteis podem se comunicar entre si quando disparados em uma rajada para evitar que mirem no mesmo alvo. Eles podem até alterar suas prioridades de alvo diante de resistência. Se um for derrubado pelas defesas aéreas inimigas, outro pode assumir o ataque ao alvo que seu companheiro estava voando, talvez por ser mais importante. A rede de comunicações permite que os Estados Unidos da América, o militar deve coordenar todas as armas de forma segura, evitando repetir os erros que levaram à perda de muitas vidas de oficiais russos em uma invasão que deveria durar poucos dias.
Existem também múltiplas camadas para garantir que a rede de comunicações sobreviva a um ambiente moderno de guerra eletrônica. As unidades recebem rádios locais, de longo alcance e via satélite. Controladores de combate da Força Aérea integrados às tropas terrestres podem receber transmissões ao vivo de aeronaves. Há uma desvantagem, talvez muitos cozinheiros na cozinha. O Pentágono tentou unificar esses sistemas diversos em uma única substituição, mas a iniciativa fracassou até o momento. Melhor que a Rússia, pois esta não é boa em fazer nenhuma dessas coisas. Suas tropas geralmente utilizam rádios não criptografados ou redes de telefonia celular civil para comunicação, sendo esses sinais facilmente interceptados. A situação se agrava com investigações em 2021 sobre desvio de fundos por oficiais superiores e fabricantes de equipamentos de comunicação criptografados, como o rádio Azart. Como esperado, esses rádios estavam em falta quando a invasão começou no ano seguinte. As redes de comunicação não são a única maneira menos moderna que a Rússia usa para lutar suas guerras. Ela ainda luta como a União Soviética fazia antes da Segunda Guerra Mundial, quando tentou aprender as lições que julgava mais importantes da Primeira Guerra Mundial. A resposta soviética foi continuar enfatizando suas grandes armas e enviar muitos tanques, buscando usar uma força avassaladora para romper as defesas inimigas e explorar por centenas de quilômetros. Isso é chamado de doutrina de batalha profunda. Este aspecto da guerra russa revela uma área importante em que a Rússia pode ser capaz de se manter contra os Estados Unidos, e é uma muito importante, a artilharia. Apesar de toda a conversa sobre uma revolução militar no século XXI, a guerra na Ucrânia se assemelha mais às guerras mundiais ou conflitos ainda mais antigos do que a Star Wars. A artilharia foi responsável por 80% das baixas em ambos os lados. E porque a Rússia é uma potência terrestre, tem uma tradição de enfatizar muito a artilharia. O Índice de Potência de Fogo Global estima que há 6.208 peças de artilharia autopropulsada, 8.350 e 6 artilharias rebocadas, e 3.065 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, totalizando 17.629. Pode-se dizer, sem exagero, que a superioridade da Rússia em artilharia é o que a mantém na guerra. Em contraste, os Estados Unidos têm apenas cerca de 1.595 peças de artilharia autopropulsada, 1.267 artilharias rebocadas e 694 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, totalizando 3.556. Em 2019, a RAND Corporation alertou que a dependência dos Estados Unidos da América em apoio aéreo e foco no contra-terrorismo prejudicaram a capacidade de artilharia americana. Em um conflito com a Rússia, estaria em desvantagem numérica, superada em alcance e teria dificuldade na aquisição de alvos. Uma avaliação sombria, mas o desempenho da Rússia na Ucrânia expôs suas próprias fraquezas. A Rússia começou a guerra na Ucrânia usando bombardeios de artilharia no estilo da Segunda Guerra Mundial. Isso não quer dizer que esse fogo de saturação foi ineficaz. No nível tático, funcionou, como em Grozny e na Síria anteriormente. Ditadores russos como Putin geralmente não se importam com as baixas civis. O problema era que essa estratégia desperdiçava muita munição. Devido ao imenso esgotamento de munição, a Rússia passou a depender parcialmente de projéteis norte-coreanos. Como esperado, há frequentes reclamações sobre eles. As tropas russas afirmam que os projéteis norte-coreanos frequentemente não explodem, são imprecisos, têm alcance limitado e são propensos a acidentes. A Rússia está usando mais projéteis Krasnopoli guiados a laser para economizar munição, mas sua artilharia permanece mal coordenada. As forças russas sofreram perdas significativas na campanha de Zaporizhia em 2023, apesar das extensas fortificações, devido às táticas superiores de artilharia da Ucrânia, incluindo fogo de contrabateria altamente preciso. A resposta lenta da artilharia russa e o despreparo dos artilheiros seguem prejudicando sua eficácia em combate. A Rússia perdeu, com confirmação visual, 419 artilharias rebocadas, 857 autopropulsadas e 445 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes.
A partir de 12 de julho de 2024, depende cada vez mais de sistemas antigos para substituição. Também tem disparado tantos projéteis que está arrancando canhões de sistemas antigos e colocando-os nos mais novos. Não é uma boa ideia se você quer ter suporte de fogo preciso. E há problemas na organização da artilharia russa. A Rússia organiza suas unidades em grupos táticos de batalhão. Cada batalhão tem entre 600 e 800 soldados de combate, apoiados por defesas aéreas, artilharia, engenharia, tanques e unidades de apoio logístico. O batalhão é a resposta da Rússia para a guerra de armas combinadas, e no papel parece bom. O problema é que isso divide as forças de artilharia da Rússia, dificultando a coordenação de seu poder de fogo. Esse foi um motivo principal para que não pudessem aproveitar sua superioridade de fogo no auge inicial da guerra. Por outro lado, os Estados Unidos da América estão transferindo sua artilharia da brigada para o nível divisional, buscando maior eficácia contra um concorrente de igual nível. Essa mudança permitirá que ele concentre e coordene melhor seu poder de fogo em um ambiente de guerra eletrônica. O Pentágono espera que a mudança esteja completa até 2030. Então, enquanto a Rússia tem superioridade no número de sistemas de artilharia, a alocação de armas dos Estados Unidos revela sua abordagem de armas combinadas para a guerra. Apesar da abordagem russa para a guerra de artilharia criar números de baixas não vistos pelos americanos em memória viva, ela será ainda menos bem-sucedida contra um contrafogo de bateria mais preciso, guerra eletrônica e suporte aéreo eficaz. Depois de disparar os grandes canhões, a Rússia planeja enviar ondas sucessivas de tanques para quebrar a resistência do inimigo. Os estrategistas da OTAN temiam as colunas blindadas soviéticas, um receio que perdurou após a Guerra Fria. Antes da guerra na Ucrânia, a Rússia afirmava ter a maior frota de tanques do mundo, com mais de 12.500 unidades. Contudo, milhares desses foram destruídos desde então, expondo vulnerabilidades cruciais nos projetos e táticas russas. A questão é que a Rússia não usa bem seus tanques. Eles não possuem apoio da infantaria, veículos de recuperação adequados para resgate quando danificados ou presos, e não têm se adaptado bem aos drones. Tanque por tanque, eles são inferiores aos seus equivalentes americanos. E isso não é apenas uma teoria. Os tanques americanos Abrams derrotaram decisivamente os mesmos tanques que os russos usam agora, durante a tempestade no deserto. Na Batalha de Norfolk, uma das maiores batalhas de tanques do século XX, centenas de tanques iraquianos foram destruídos. A coalizão perdeu alguns tanques, principalmente por fogo amigo nas condições caóticas. Contra os modernos tanques Abrams, apoiados pela infantaria, não há razão para crer que os russos teriam melhor desempenho que os iraquianos. Mas houve uma mudança desde a Guerra do Golfo. Geralmente os tanques não se enfrentam diretamente na Ucrânia. A maioria deles foi destruída por armas disparadas do ombro, drones ou artilharia antes que pudessem se enfrentar. Os tanques e a artilharia russa teriam outro problema lá. Os Estados Unidos valorizam a doutrina aéreo-terrestre, enfatizando a supremacia aérea. Possui o 13.300 até 2022. A Força Aérea dos Estados Unidos possui a frota aérea mais formidável do mundo. Em segundo lugar, não está a Rússia ou a China, mas sim a Marinha dos Estados Unidos. A Rússia ficou muito atrás com um total de 3.864 aeronaves militares. Centenas delas foram destruídas desde então. A Rússia se orgulha de ter um caça de quinta geração, o Su-57, mas muitas pessoas não pensam assim. Suas características furtivas estão concentradas na frente, então, se manobrar para o lado ou traseiro é muito mais detectável ao radar comparado aos F-22 e F-35 americanos. De que adianta um avião furtivo se as comunicações não são seguras? O problema do rádio russo também afeta os céus. É tão ruim que os bombardeiros estratégicos russos foram forçados a usar redes de comunicação civis. Boa sorte em manter-se discreto. Além da tecnologia de ponta, os Estados Unidos da América superam a Rússia nos céus, com pilotos mais habilidosos e aeronaves de quarta geração mais avançadas. Em um confronto total, os Estados Unidos da América possuem ferramentas que os russos não têm, como bombardeiros furtivos capazes de penetrar profundamente no espaço aéreo inimigo e destruir alvos vitais inalcançáveis por outros sistemas de armas.
Olhando para as duas frotas aéreas, é impossível não imaginar que os Estados Unidos da América rapidamente controlariam os céus. De fato, muitos aviões americanos, como o F-20 e dois Raptor e o F-15 Eagle, foram projetados para dominar os russos nos céus da Europa. Apenas pense nisso dessa maneira. A Rússia falhou em dominar os céus contra uma força aérea muito mais fraca na Ucrânia. Ela nem sequer conseguiu usar a aviação para forçar a Ucrânia a sair de seu próprio território meses após a chegada de suas tropas. Com o apoio aéreo americano, os tanques e tropas terrestres russas enfrentariam dificuldades para serem eficazes. A Rússia entende esse problema e investiu pesadamente em suas defesas aéreas, como o S-400, que supostamente pode mirar nos aviões stealth americanos, mas faltam evidências para respaldar essas afirmações. A Turquia ficou tão insatisfeita com seu S-400 que acusou a Rússia de fraude por vender um produto defeituoso. O radar teve desempenho abaixo do anunciado, especialmente contra aeronaves voando baixo e em condições climáticas adversas. Os turcos usavam aeronaves de quarta geração nesses testes. É difícil fugir da conclusão de que a defesa aérea russa teria um desempenho inadequado contra os melhores aviões americanos, e a diferença só aumenta a partir daí. As aeronaves russas não conseguem fornecer bom suporte aéreo próximo, pois a maioria não possui os pods de mira necessários para a tarefa. A Rússia tem relutado em usar sua força aérea para apoiar as tropas terrestres na Ucrânia. Além do medo de perdê-las, há outro motivo por trás dessa hesitação. Por outro lado, os Estados Unidos têm centenas de aeronaves que podem fornecer tal suporte, e pode acoplar um pod de mira para este propósito em aeronaves que não o têm agora. Poderia até fazer isso para um tanque Abrams, se quisesse, embora tentar fazê-lo voar seria inovador até para os Estados Unidos da América. E não são apenas sistemas de alta tecnologia como tanques, aviões e defesas aéreas. A Rússia também luta para equipar adequadamente sua infantaria. Muitas tropas russas não possuem armadura corporal adequada, com relatos de corrupção entre oficiais que a vendem. Os capacetes russos têm design falho, limitando a compatibilidade com equipamentos modernos como visão noturna, ainda rara entre as tropas desmontadas. Até mesmo os rifles enfrentam desafios com óptica, pois o novo sistema de montagem não se encaixa com o estoque antigo, deixando muitos soldados sem miras adequadas. Por isso, os Estados Unidos da América preferem realizar suas operações à noite. Suas unidades mantêm a consciência situacional, enquanto os inimigos estão no escuro. Essa superioridade também beneficia os blindados americanos. Para a Rússia, somente unidades de elite se equiparam ao padrão dos seus equivalentes americanos. Assim, em qualquer confronto noturno, os Estados Unidos da América teriam uma vantagem decisiva. Eles terão armadura corporal adequada para protegê-los do fogo inimigo à distância. As tropas russas muitas vezes nem sequer têm isso. A vantagem de equipamento dos Estados Unidos aumentou desde que a Rússia começou a guerra. As sanções impediram a entrada de componentes eletrônicos modernos nas fábricas russas. Óptica, controle de fogo e equipamentos de comunicação estão muito mais escassos agora. A Rússia importou alguns componentes da China, mas eles não estão no mesmo nível dos componentes ocidentais usados antes da guerra. A maioria deste equipamento foi destruída desde então. As sanções contra a Rússia não serão suspensas tão cedo, deixando o país em uma posição ainda pior para enfrentar o exército dos Estados Unidos da América do que antes de 2022. A Rússia pode fingir ser uma superpotência, mas o registro de combate real é o melhor soro da verdade. Seja observando o equipamento russo usado pelo Iraque na Guerra do Golfo, o desempenho da Rússia nas guerras chechenas ou a recente guerra na Ucrânia, o exército russo e seu material provaram repetidamente não estarem à altura de enfrentar o poderio militar americano. Mas o que você acha? Não se esqueça de nos dizer nos comentários e também certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais análises militares de especialistas militares. Confira agora as diferenças entre os soldados americanos e russos ou assista a este outro vídeo.